Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Até não é de jeitinho, doutor Luiz Carlos Bodanese. Eu vou ler anunciando aí minha gravata aqui, viu? Tá bem que eu vi no ar aí. Tudo bem, a sua está bem ajeitadinha, gravata. Obrigado. O senhor é colorado, né, doutor? Não, sou gremista. Gremista, mas hoje veio... Vinho. Veio Bordeaux, Bordeaux, mas está mais próximo do vermelho do que do azul, hein? Não, mas é o gosto do vinho. O uso do vinho do italiano reforça essa ideia. Sabe que ontem eu estava numa janta com o governador e ele chega lá com a notícia da decisão do tribunal sobre a briga da torcida do Inter. Mas e qual é a decisão? O Inter está proibido de jogar Série A no Beira-Rio este ano. Cruel. Muito cruel. Quando já aquece para entrar no gramado, Paulo de Argolo Mendes, que hoje vai sentar à esquerda, que é o seu lugar de origem. Ele que no decorrer do período se bandeou para a direita. Hoje é o defensor do liberalismo, o doutor Paulo de Argolo Mendes. Mais à sua direita está o professor Carlos André Bulhões Mendes, diretor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o IPEGA. Prazer tê-lo aqui, doutor. Da mesma forma. Também sem gravata, independente da coloração, né? A gente não veio nem de Grêmio nem de Colorado. E antes que alguém me pergunte sobre o sotaque, né? Eu não sou gaúcho, mas me declaro gaúcho já que resido aqui há 30 anos. O seu sotaque é espanhol. É, espanholado, né? É espanholado do Nordeste. Você é de onde? Eu sou do interior de Alagoas, eu sou alagoano, mas eu resido... O senhor é da República das Alagoas? Olha, não sei se é República das Alagoas ou gaúcha, que eu vim para cá... Eu estou mais tempo aqui no Rio Grande do Sul do que lá. Mas não perdeu o sotaque? Eu acho que a gente perde o sotaque quando viaja pequeno. Depois de grande perder o sotaque, lá na minha terra tem outro nome, né? Que idade aqui? Com 22 anos de idade, há 30 anos atrás. E constituí família e tenho um passaporte gaúcho. O senhor fez engenharia aqui no Rio Grande do Sul? Não, eu vim fazer um curso de um mestrado e depois fora do Brasil. O senhor já chegou aqui formado? Já cheguei. Um graduado? Já graduado. Perfeito. E à minha esquerda aqui, Luiz Coronel. Pois é. Ele estava falando em espanhol. Eu estava em Madrid, numa mesa com 7 escritores. Espanhol é sacanagem, né? Um escritor e 7 escritores e um pintor. Eu estava com a minha namorada e o pintor perguntou: Senhor Luiz Coronel, de que vive você? E eu disse: eu vivo por conta de Ladinho. Ela me paga todo. Chega a conta e ela saca o cheque. E os caras ficaram... Também o cara perguntava de quem tu vive. Né? Olha só. Sabendo que o cara é coronel. Exatamente. De quem tu vive? É uma pergunta indiscreta. A moça me sustenta. Doutor Paulo de Argolo Mendes, tudo bem com o senhor? Tudo tranquilo? Tudo bom. Estava me lembrando na história de um... Nós somos contadores de história, eu e ele. Contador de causos. Mas a menina levou o namorado para apresentar para o pai. E ele era músico, hoje um músico famoso. E o pai perguntou, ele disse, sim, qual é a sua profissão? Ele disse, eu sou músico. Ele disse, não, o que o senhor faz para viver? É cruel, né? Mas essa aqui, já que entramos na fase das piadas... Deixa eu dizer uma coisa, hoje eu não me lembro de que lado o Paulo me botou. Mas a vantagem é que às vezes ele diz que eu sou da direita, às vezes eu sou da esquerda. Se dissesse sempre o mesmo lado, eu ficava preocupado. O senhor foi da esquerda, foi da esquerda. Hoje é um homem de direita. Isso. Como diria o Luiz Pereira Lima, eu não sou de direita, eu sou direito. Outras vezes ele diz que eu era da direita e eu passei para a esquerda. Mas não tem importância. Mas essa aí de sotaque, vale tudo. Essa de sotaque também veio lá veio da Bahia, você não veio das Alagoas, veio da Bahia. A moça chegou aqui e perdeu o gato dela. Disse, puta, meu gato, ela procurando o gato. Então, ela disse, porra, olha, a prefeitura aqui, a dona Regina Becker, tem um depósito de gatos, aí onde recolhe os gatos que estão na rua e tal. Aí ela chega e disse, eu quero achar meu gato, moço.
mas como essa você são 182 gatos que nós temos aqui. Ah, mas se eu entrar nas gaiolas aí, ele me reconhece. E aí ela entra naqueles 182 gatos, começa bechando, daqui a pouco lá do meio dos bechando vem miau. Eu não vou tirar piadas de gaúcho, porque eu estou em desvantagem, tá? Então... Não tem problema nenhum. Está faltando coragem para enfrentar os gaúchos? Falta um pouco. Pelo amor de Deus. Mas o senhor é contra a extinção de alguns órgãos públicos? Olha, o controle Bom, vale a menção também que além do IPH, né, que é um instituto, é uma faculdade da URGS. Na verdade, eu sou professor de 3 cursos de engenharia e participo aí, a vida toda construído aí, desde estudante em 87, desde professor em 94. Mas vale a menção que eu também faço parte, né, da diretoria do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul e do próprio Conselho Regional de Engenharia. Controle de gastos é necessário. Entretanto, quanto equivale o serviço público por algumas dessas instituições que serão extintas? Vale o valor do prejuízo, vale o valor de não ter elas funcionando, né? Então, você imagine o seguinte, a enchente de 1941 criou um sistema de proteção contra inundações na cidade de Porto Alegre e região metropolitana, que era operacionalizado pelo Departamento Nacional de Obras de Saneamento, que foi extinto em 90, por DNOS, por uma excessiva corrupção, e esses serviços foram municipalizados. Cidade de Porto Alegre, o DEP, com a folha extensa de serviços prestados à comunidade. Entretanto, eu posso citar 2013, ali na esquina da Marquês de Pombal com Coronel Bordini, a explosão do conduto Álvaro Chaves, que os ecos daquilo dali se descortinam até agora com problemas lá administrativos no âmbito do DEP. Ou seja, não funcionar é que traz problemas. Cidade de Porto Alegre, a parte baixa da cidade, 19 casas de bombas projetadas por esse projeto do DNOS. 19. Funcionam 2. Por que não funcionam as outras 17? Falta de manutenção, alocação orçamentária. 2013, ali entre Novo Hamburgo e a cidade de São Leopoldo. O dique de proteção, feito pelos alemães ainda, ficou 1 palmo, veja só, 1 palmo do Rio dos Sinos verter sobre as cidades, deixando, caso acontecesse, 100 mil pessoas desabrigadas e paralisando economicamente uma atividade, o principal eixo aí de movimentação econômica do Rio Grande do Sul, a BR-116. E, finalmente, o último comentário, se a gente pensar o antigo DEPREC, na época, em 1953, o IPH, o próprio IPH, na época era hábito, antigamente URGS, os professores da URGS eram, ao mesmo tempo, diretores. Os professores, engenheiros qualificados eram diretores de vários órgãos públicos do estado do Rio Grande do Sul. Na época, Rio Grande do Sul, um dos mais ativos no país, 850 quilômetros de vias e canais navegáveis dentro do estado. Isso significa que cada barcaça, uns 200 caminhões a menos nas estradas, menos impacto, as estradas durando mais, menos acidentes. Hoje, 250 quilômetros. Não é incompetência de nada, é mais definições de natureza política que alocam o orçamento para algumas atividades e outras deixam de ser atendidas. Mas o senhor sabe que eu sou um homem favorável às privatizações. Eu acho que o Estado tinha que ser o Estado mínimo, né? Mas o senhor está corroborando essa necessidade de extinção, porque tudo que o senhor está dizendo é que foi feito e nada se mantém. E quem é que gera isso aí? São esses organismos que o senhor está falando. Olha, eu concordo. Quando eu cheguei aqui para estudar, eu me lembro da dificuldade que foi alugar um telefone, inclusive para falar com os meus patrícios lá no estado, né? Eu fui na CRT, na esquina aqui da Oswaldo Aranha com a Sarmento Leite. Ali tinha a bolsa de telefone, era um negócio. Alugava a linha de telefone, porque se eu fosse no prédio da CRT na época, levava 1 ano para conseguir uma linha. Óbvio, a privatização melhorou. Não melhorou, não. Aí o senhor se engana, piorou. Virou Oi. Mas virou as companhias. Mas para a pessoa no final... A corrupção, então, ficou um problema imenso. Se avolumou. Foi um palco. Assaltaram os cofres da Oi. Bom, aliás, eu gostei muito de uma expressão dele, que é o órgão foi extinto por excesso de corrupção.
Porque até um certo limite de corrupção, tudo bem, mas quando chega no excesso de corrupção, aí tem que... Olha, se nós, todos aqui da mesa, os ilustres participantes aqui da mesa, nos colocássemos na cabeça dos que recebem os serviços. Eu gosto muito de uma expressão que eu aprendi aqui, inclusive lendo os seus livros, né? Não sei se eu cito o livro, mas de qualquer forma aprendi muito. Não importa a cor do gato, contanto que eu consiga pegar o rato. Então é o seguinte, para o usuário final... É um ditado chinês. Né? Bom, é chinês, é coando, gauchesco, né? Eu não sei bem a origem, mas a gente já coloca, ele tem cara de chinês também, além de espanhol, né? Então mas independente disso, a oferta, a atividade finalística, que é o serviço, por exemplo, como é que um país como o Brasil, com os dilemas como o Brasil, a gente está tendo a truculência de ter um mosquito causador de febre amarela, quando há 100 anos atrás, isso se chama ausência de saneamento. Mas você está provando incompetência do Estado em gerir tudo isso. Excelente. Está corroborando. Não, mas veja, eu não estou negando... Você contra as privatizações e extinções? O problema é que muitas delas, por falta, o Estado mínimo, o Estado máximo, mas vários desses serviços são bens públicos. Quem é que administra o bem público? Quem é que fiscaliza a qualidade do bem público? Já que eu vou tirar a oferta do serviço, eu vou colocar no... o próprio público. Excelente, funciona? Quem? Funcionou? Nada funciona. Nada funciona, porque inclusive as várias agências que nós já temos, deu uma explosão de agências aí, né? A própria Agergs aqui dentro do Estado. As fundações foram criadas para ludibriar a lei, para ficar mais fácil de contratar, para ficar mais fácil de comprar. Veja, excelente. Os institutos foi a mesma coisa. As organizações sociais. As organizações sociais, tudo foi criado para burlar a lei. Para burlar a lei. O negócio é fazer fundação, fica tudo mais fácil. ONG teve, eu concordo, mas eu não estou discordando disso. Eu não estou discordando disso. Agora, quem destrói as instituições são as pessoas. São as pessoas. Quem está acabando com a CE chegou a ter 3 vezes mais ações na justiça do que o número de funcionários. Pô, ninguém resiste, não é instituição resista a isso. Só resiste porque é pública. Porque aí o dinheiro vem daqueles que cada vez menos pagam essa conta. Ele está dizendo a frase do Roberto Campos, que ele dizia: o que é privado, o que é público não é de ninguém. Não, mas que não tem dinheiro. Eu queria dar um não tem dinheiro público, Luiz Coronel. O dinheiro é privado, que é entregue na mão do gestor público. Tu administra o meu dinheiro e tu tens que me fornecer serviços. Eu acho, em primeiro lugar, existem países que têm um contingente de funcionários públicos, talvez até maior que o Brasil. Só que funcionam as coisas. O problema não é... desde que eu ouvi um ministro italiano dizer... Não existe... França, Noruega, Suécia, todos os países nórdicos, Suíça. Todos eles têm muito mais funcionário, 5 vezes mais funcionário público do Brasil, e funciona. Não é por ser funcionário público que não funciona. Mas a incompetência também está na privada. Lá no Amazonas, eu até disse isso, depois fui mal interpretado, algumas pessoas me perguntaram, mas como é que tu disse isso? No Amazonas, onde degolaram não sei quantas pessoas, esquartejaram outras e tudo mais, era uma empresa privada. Aquilo era terceirizado numa empresa privada, quem tomava conta. E quando precisou botar ordem, eles chamaram o funcionário público, chamaram a polícia militar. Porque aí precisava gente séria, honesta, comprometida. Chamaram a Força Nacional de Segurança. Depois, muito tempo depois. Chamaram o Exército. Muito tempo depois. Mas quando precisou restabelecer a ordem, funcionários. Chamaram os funcionários. A Força Nacional de Segurança também são funcionários públicos. Também são funcionários públicos. O Exército também são funcionários públicos. Então, quando teve que corrigir o que a empresa privada estava fazendo, chamaram o funcionário público, que é comprometido com a sua função, com o seu dever, cumpre com a sua obrigação. Agora, se criou principalmente as empresas privadas interessadas nesses filões da iniciativa pública, né? Se criou uma história toda de que aquilo que é público não funciona, que não sei o quê. Não funciona. O Banrisul é público e funciona. E funciona. A questão é que colocam para gerenciar, colocam no Ministério da Saúde um engenheiro. Colocam... mas ele é a salvação da saúde. Ele é um deputado federal. Né? Ele é um deputado federal. A partilha dos grandes cargos lá. O que se escolhe não é pela competência, é pela qualificação política. Mesmo médicos são escolhidos. O senhor, por exemplo, se bronqueou com todos os secretários de saúde, aqui todos eram médicos.
Exatamente. Não, eu estou dizendo... Não é por ser médico que vai ser um bom secretário. Não, concordo contigo. Até nem foi um bom exemplo. Eu devia ter evitado o engenheiro, porque ele é engenheiro e fica bravo cada vez. Só que eu sou desempregado. Aliás, meus parabéns pelo Senge, que realmente faz um trabalho. Mas eu já contei aqui, eu estive lá para aprender com vocês. O Alexandre Volman lá. O excelente trabalho que faz. Mas não é por ser engenheiro, é por ser indicação política. Ele caçou meu mandato. O mandato do coronel não é assim que se caça. Não, desculpa. E por favor... Ele literalmente te argolou, Luiz Coronel. Mas eu acho que eu gostaria também de comentar, eu acho que o grande problema do Brasil ainda é esse desvio que os políticos, lamentavelmente, conduziram, políticos no sentido assim, de colocar pessoas incapazes ou inábeis para conduzir tal ou qual processo. Por exemplo... E a partilha partidária. Porque ele é do partido, ele vai coordenar tal. É a história da Petrobras. Bota um técnico agora lá, que está administrando a Petrobras, para pegar um exemplo claro, já melhorou a Petrobras, claro. Mas, doutor Bodanese, não diga isso. Toda a administração da Petrobras, ela foi feita por engenheiros, por funcionários da Petrobras, toda. Sim, meu irmão trabalhou toda lá, ela, eu tenho mas um irmão... então... Toda ela era administrada, todos esses gerentes e diretores que estão presos aí, enrolados, são todos funcionários de carreira da Petrobras. E todos chegaram onde chegaram escolhidos por políticos. Claro, mas eu não foram eleitos pelos seus colegas. Como Pedro Parente foi escolhido por político. E vou te dizer outra coisa. Eu fui um baita gestor, vou te dizer outra coisa. Fui chefe da emergência do Hospital Conceição, eleito pelos colegas. Naquele tempo, o Conceição tinha 5.000 funcionários. Hoje tem beira os 10 mil funcionários e não atende uma consulta a mais. Os políticos foram inchando, botando gente na atividade meio, aí para dar mais emprego criaram uma escola, daí virou uma faculdade, daí virou não sei o quê. O Conceição tem que atender paciente. Tem que atender paciente. Em nome do debate. Não tem que botar secretário, ajudante do assessor, nada disso. Se tu botas um funcionário... Não vou te interromper mais. Se tu botas um funcionário para gerir, o corporativismo cresce. Ele incha o corporativismo. Sim. Se tu bota um político, ele se envolve com o funcionário porque ele precisa do voto do funcionário e da multiplicação de votos do funcionário. Por que está dando certo, Pedro Parente? Se fosse há algum tempo atrás, todos se dariam com ele. Ele está dando certo porque ninguém bota mais o olhinho para fora lá na Petrobras. Claro. Então, ele faz e acontece dentro da Petrobras e todo mundo murcha as orelhas. É isso. Desculpe agora, Luiz. Perfeito. Existe uma lei em economia que se chama Lei de Beckman. Ele diz assim, aquilo que um faz ocupado, 10 podem fazer sobrecarregados com direito a tratamento de estresse. Não é? Nós temos que saber o que é eficiência. Eu estava vendo domingo um programa sobre o Japão. E há uma entrevista de um japonês que diz assim, o nosso funcionário público é muito mais comprometido que o homem da empresa privada, porque ele adquiriu uma consciência de que ele representa interesses da sua nação também. Quer dizer, tudo se fala de uma coisa que se chama, que montagem se fez com esse país, que programação. Eu estava agora assistindo as crianças entrando dentro do museu, sentadas e perguntando sobre os quadros para as professoras. Eu cheguei lá em Salamanca, havia um grupo de jovens no meio da Praça Maior, e eu pensei, deve ser uma rebelião. Era um jovem falando sobre filosofia, discutindo com os outros, com os alunos da universidade, domingo de noite. Quer dizer, igual a Rua da Praia aqui. Que civilização nós estamos criando? Qual o processo civilizatório brasileiro? Ele não criou um comprometimento das pessoas, das gerências, com a eficiência, com compromisso ético. Existe uma frase do velho Marx que poderia ser um símbolo para todo mundo. A ética é a estética do futuro. Se nós não criarmos uma sociedade ética, tudo apodrece. Tudo apodrece. Ela é contagiosíssima, ela é contagiosa demais. O comportamento antiético se alastra como fogo em palha. Exatamente. O senhor já tem plano para as suas férias, doutor Bodanese? Alguma coisa. Tem, mas eu quero lhe fazer um convite. Ah, é? Eu quero que o senhor passe as suas férias no nosso Uruguai. Então, as férias... Ali não dá, ali bate o... Vamos passar no Uruguai. Então, o Uruguai te espera, doutor Bodanese. E lá você tem menos impostos em hotéis, em restaurantes e aluguel de carros. Nas compras tem taxa free, ainda devolução de 10% no aluguel de imóveis. Conheça mais detalhes no site do uruguainatural.com.
um convite do Ministério do Turismo do Uruguai. Agora sim, vamos a estas imagens maravilhosas do nosso vizinho país, o Uruguai. Imagine um lugar muito feliz. Agora, imagine este lugar com benefícios especiais. Pagando com cartão de débito ou crédito, você tem a devolução do imposto IVA em restaurantes e em locação de carros. IVA zero em hotéis. Descontos de 10,5% em aluguel de imóveis e tax-free. As férias encontraram seu lugar. Mais informações sobre os benefícios em uruguainatural.com. Uruguai Natural. Agora se fala tanto na ciência... Sim, pois não. Um comentário rápido, porque eu estou do lado do mestre do marketing aqui, eu tenho que me aventurar, né, a falar sobre o assunto ao lado do professor. O Uruguai tinha uma propaganda que eu achava maravilhosa. Ele dizia assim, como é que são os brasileiros? São alegres, brincalhões, estão sempre felizes, estão sempre dispostos, são amigos, são companheiros, pelo menos quando estão aqui conosco. Não é genial isso? Durante a ditadura no Uruguai, havia nas paredes um grafite que dizia: unos são felizes, outros nascem em Montevideo. Maravilha. Eu também sou apaixonado por Uruguai, quando posso, a Punta del Este é um refúgio interessante, mas é notável assim, o país estável, tranquilo e a tranquilidade com que a gente anda nas ruas lá. E queria fazer um comentário também, aproveitar, falar com o Paulo Sérgio antes do programa, algo que o Brasil precisa melhorar muito. Eu estive agora em Bogotá, no encontro médico, e aproveitei, estendi, fui a Cartagena de Índias, né? Me chamou a atenção o povo colombiano, assim, a responsabilidade social e a preocupação que eles têm. Eles ficaram 50 anos com uma briga enorme que está terminando, ainda não está terminando. Mas a consciência do povo é notável. Eles atendem as pessoas de fora e tem uma postura que eu gostaria de ver no Brasil. Mas um retrato disso, impressionante. O cartão postal foi o episódio da Chapecoense. E eu perguntava... O que eles fizeram, se eles não fazem aquilo lá, no Brasil não aconteceria nada. E eu falei com várias pessoas... O Brasil que se sensibilizou com o que eles fizeram lá. Com a aula para o mundo. Eu falei com várias pessoas e disse que nós ficamos... Irradiou para o mundo inteiro. Estarrecidos e assim, não, essa postura nossa, nós somos assim. Aí eu caí para... São assim. Vocês exageraram até, foram assim, além da conta. Jamais alguém poderia pensar que eles iam perfilar-se na saída do avião, de branco, quer dizer... Assim, não, essa é a nossa conduta, nós agimos assim. Eu achei aquilo de uma postura. Eu fiquei com essa impressão pessoal. Em Bogotá. Eu fui universitário e fiquei com essa impressão. E falei com o professor, todo mundo tem a noção de que assim, o país tem sim que mudar, pode mudar e tem condições. Nós aqui precisamos dessa injeção de ânimo. Hoje o Brasil tem uma grande aposta. A decisão da roleta entre os nomes dos 5 integrantes do Supremo Tribunal tem reflexo no acompanhamento, na sessão, na paralisação. Eu estou torcendo para o Celso de Mello ganhar. Eu também, o meu candidato. Aquele que tem mais. Mas aí é a roleta. Votamos todos por ele. Aí é a roleta. Este sorteio de hoje vai balizar o que vai ser a política desse país. O Brasil vai se inquietar muito se der um Toffoli na cabeça. Mas por falar nisso, a família Bulhões é muito conhecida no Nordeste, né? Isso. E a família Calheiros? A família Calheiros... O Calheiros é forte, esse Renan Calheiros. Ele é muito forte. E o outro forte é o Collor de Mello. Isso. O Collor agora quer montar uma frente para continuar na Comissão de Comércio Exterior do Brasil e tal. Ganhou 20 milhões na compra de uma sonda. Isso é uma maravilha. Você sabe, quando eu estava na faculdade, como o tempo muda, né? Com a brincadeira, ser esquerda e direita. Eu tive palestras do próprio Renan, junto com o Roberto Freire, dizendo as maravilhas dos partidos comunistas. Olha. Na década de 80. Sim. Ele era vereador da cidade de Maceió. Sim, ele era do Partidão. Era do Partidão. Era do Partidão. Eu estava numa rua, lá em Alagoas, aquela rua que eu costei a praia. Praia da Pajuçara, alguma coisa assim. E a minha namorada queria comprar uma tanga. E a senhora... Lá tinha uma namorada também? Tinha. Mas tem por tudo. Sempre tem. Sempre tem. Não é bom homem só, a Bíblia diz. Não é? E tinha uma senhora... homem religioso. Tinha uma senhora... Ele segue os preceitos da religião. Matei a charada. Mas viu? E ela queria comprar uma tanga. Sim. E a senhora chegou, tu vai guardar isso, Paulo. A senhora que vendia a tanga disse, eu sou mãe idiota. Eu disse, eu não estou entendendo. Eu sou mãe idiota. Aqui a gente tem filho para entregar para 10 famílias.
que frase. Olha só. Eu trouxe comigo essa frase. Achei ela muito amarga e de um Estado que carece de uma grande revisão, né? Uma coisa que me surpreendeu quando eu aportei aqui foi o fato de que toda cidade nordestina, não é o privilégio de Alagoas, né? Tem uma faixa litorânea, quer dizer, 1 ou 2 quadras da praia, na qual a gente está em outro planeta. Tem mais 2 quadras que poderia ser considerado uma classe média e tem o resto da cidade que a gente não consegue classificar. Ao entrar em Porto Alegre e entrar por várias quadras da cidade, uma impressão que me deu foi, puxa, tem muita classe média aqui na cidade, isso em 87. Uma cidade limpa, organizada, que por padrões brasileiros, né, são bastante civilizados. Apesar de toda a crítica, comentário crítico que a gente faz, é que tem condição de ser melhor. Mas eu gostaria de colocar uma ideia que desde a fundação, o país, né, Brasil, vem sendo dilapidado e continua de pé. Então, eu também tive o privilégio aí, por conta até da atividade da universidade, de rodar o planeta Terra. Mas em todos os continentes. Dormindo em pé, então? Não, escute. Dormindo em berço esplêndido? Para mim, é o país mais rico... Então, está dormindo em pé. É o país mais rico da superfície do planeta Terra, porque vem sendo dilapidado desde a sua fundação e continua de pé. Então, em outros locais, nós já teríamos guerra civil. Isso que está acontecendo, estar de pé? É um expurgo, eu acho que é uma parte da nossa evolução. Teve muito comparativo de outras civilizações. Tá de sinceramente. Não, ou de cócoras, ou está saindo, ou está defecando, não importa. Se a gente está olhando para baixo, ou deve olhar para cima. Eu não sei onde é o mundo ideal. Está bem longe de me saber. A única coisa que eu sei é que eu luto por um, já que a gente está aqui. Quem se diz de esquerda, PT, PSOL, quer um Estado máximo para poder empregar a companheirada. Via de governo federal, o que aconteceu, Antônio Martins. Não tenha dúvida. Olha aqui, eu tenho 2 passagens aqui. O Franco Zeffirelli dizia que o Brasil era o último país feliz do mundo. Não é? Mas, sem dúvida alguma, há um desacerto nacional, há uma desesperança política que compromete a identidade brasileira. Isso. Quer dizer, eu acho que o ser humano, ele vive, Argo, tu vai concordar comigo, sustentado por 2 fios. São as suas necessidades e as suas esperanças. E as esperanças no Brasil estão decócoras, como disse o Paulo. Quer dizer, é preciso, no Brasil, restaurar novas esperanças. Tomara que a eleição de 2018 reinstaure a esperança no Brasil. Agora, se o Lula for candidato, vai reacender o ódio e a disputa acirrada. Eu só queria concluir a minha linha de argumentação. Carlos André, olha que chegou em delícia aqui. Eu acho que ele não chega lá. O senhor escapou. Eu acho que em liberdade ele não chega lá. É só para concluir a minha linha de argumentação e corroborando aqui com algumas opiniões, que é o seguinte, ó. O comparativo com outras nacionalidades a gente não passou. Então, se eu pegar uma sociedade Europa, Ásia ou Bahia, eu tenho uma classe média americana, australiana, japonesa. Aqui nós temos todos os graus de desenvolvimento do planeta. Da economia globalizada à economia da pedra lascada. Tudo vivendo dentro do mesmo espaço social, o espaço de uma cidade. Ora, como é que eu desenvolvo políticas para todo esse povo? Esse é o nosso dilema. Enquanto a gente não se internalizar e tiver a capacidade de criar uma solução que seja nossa, que falta política, que tenha roubalheira, que passa pelo arranjo político, a gente fica com a síndrome do vira-lata. Júlio de Gravataí, boa tarde. Vocês sempre citam países ricos para defender suas teses. Será que nesses países os funcionários públicos têm estabilidade, aposentadorias precoces como tem no Brasil? Eu respondo ao Júlio dizendo exatamente que eu não estou citando um país rico. Eu quero que surja a solução de Alvorada. Todos nós, então, vamos citar a solução de Alvorada, a solução de Viamão, porque nós estamos aqui e tem solução. Agora, o senhor sinceramente... Alvorada e Viamão? Não, por quê? Porque eu estou trabalhando lá do lado de Viamão, na Vila Santa Isabel, e no ano passado deu uma epidemia de meningite. E agora está dando com o mosquito da dengue, chikungunya, quer dizer, o Oswaldo Cruz... Não, eu acho que está havendo talvez um erro de argumentação. Não está em pé. Mas a fonte de riqueza natural, de recursos humanos, das pessoas que aguentam uma pancadaria, uma selvageria no dia a dia, é incomensurável. Isso é uma riqueza. Isso é uma riqueza. Isso é uma riqueza. E tu citasse Oswaldo Cruz, realmente... Que era considerado truculento. Que era considerado truculento.
O Oswaldo Cruz deve se revirar no túmulo quando vê o que está acontecendo com a saúde pública desse país. O que ele propôs, né, e não se conseguiu continuar, né? Essa é uma das grandes lástimas do Brasil. O doutor Carlos André, só para apresentar por Denir Sequim, nosso vereador, André Bulhões Mendes, é natural das Alagoas. Gaúcho, é uma com autoridade passaporte de saneamento aqui no Rio Grande do Sul, está aqui desde os 22 anos de idade, né? Tem um conhecimento tecnológico nos serviços públicos extraordinário, especialmente na área de saneamento. E ele veio aqui, acredito eu, porque tudo que ele disse até agora é favorável à extinção da Cientec, da Metroplan, da SPH. Não, há controvérsias, há controvérsias. Algumas sim, outras não, mas a gente pode esclarecer mais isso. Do seu lado um homem que é inteiramente favorável à extinção da... Por que tu és favorável à extinção, o Denir Sequim? Eu sou favorável à extinção daquilo que não dá resultados. Um pouco nessa linha. Aquilo que não dá resultados. O senhor acha que resultados econômicos e operacionais não dá resultado? A Cientec? SPH dá resultado, Metroplan dá resultado, Fundação Zoobotânica dá resultado. Nos últimos tempos não tem dado. Por mais argumentos que apresentem, dá para se fazer isso com muito menos. Com muito menos. Eu acho que quando vira... Eu vi a defesa da Fundação de Economia e Estatística. São economistas muito bons. Todos muito bons. Mas para dar essas estatísticas que nós temos um monte de institutos que dão com a mesma qualidade e seriedade. Então, A que preço? Não há preço, não podemos entrar na que preço. Não, mas tu tem que dizer, custo-benefício. É mais barato usar a iniciativa privada? Muito mais barato. Tu está dizendo. Nós estamos pagando funcionário dos 20 anos até os 90. Na iniciativa privada só paga quando usa. Eu não sou contra. O funcionário público que é competente tem que ser bem pago. O funcionário da iniciativa privada é pago dos 20 aos 90 e é cobrado de uma vez só de ti. Porque alguém paga esse funcionário. Ele não termina a sua carreira na iniciativa privada e vai morar numa caverna. Ele tem sim que fazer seu patrimônio, fazer sua aposentadoria, com etc. O trabalho. E com o trabalho. Com o trabalho e não com o tempo de serviço. E a empresa privada vai ter que pagar isso. É diferente o trabalho do tempo de serviço. E a empresa privada vai cobrar de ti, ente público, quando te vender esse serviço. Quer dizer, tanto um como o outro tem que sustentar os seus profissionais de boa qualidade. Mas aqueles que trabalham, nós estamos de acordo. Que bom te ver de novo. Nós vamos agora ao momento do engenheiro aqui no Pampa Debates. Momento do Engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Atenção, engenheiro. Você sabia que no fechamento de 2016, o Senge contabilizou nada mais, nada menos que mais 1.800 novos sócios? Tudo porque o Senge tem a qualidade no seu serviço de saúde com o Senge Unimed. O Senge tem qualidade também na sua previdência, excelência, com o plano Senge Previdência. A segurança do plano previdenciário está aí, é uma garantia. A representatividade nas negociações coletivas é outra. E estas são só algumas das vantagens ao alcance da categoria e, claro, dos seus dependentes. Outra vantagem significativa são os descontos nas mensalidades das principais universidades do Estado, benefício também extensivo aos dependentes da categoria sócio-afinidade. Faça as contas e perceba que isto representa economia no seu orçamento. Acesse o portal Senge e saiba mais. Também como aproveitar uma restituição de 60% que na contribuição sindical é obrigatória, mas vocês têm direito a 60% de desconto. E esta outra vantagem. E seja mais um sócio do Senge, se alie aos 14 mil sócios que o Senge tem em todo o estado do Rio Grande do Sul e descubra todos os benefícios que estão ao seu alcance e de sua família. Sindicato dos Engenheiros, cada vez mais, nosso maior projeto é você. Olha, por falar em Senge Engenheiros, está aqui o Eduardo Futuro. O senhor deve conhecer, é um colega nosso aí de renome aqui no Rio Grande do Sul. O que o Senge está fazendo com relação aos PPCIs, cujo corpo de bombeiros manda e desmanda? Centenas de imóveis fechados, algum há mais de um ano, por falta de liberação deste feudo originado pelos aposentados. São 36 horas
em São Petersburgo. Puta, isso é um horror. O que tem que ser feito para resolver essa questão? Estou com o vereador de Porto Alegre, estou com o diretor do SENGE aqui. O que nós temos feito para resolver essa questão? Os bombeiros abocanharam tudo que se possa falar em termos de liberação. Bombeiros militares. E advogados. Oficiais advogados. Eu acho que isto é uma das piores coisas que aconteceu para a economia do Rio Grande do Sul, foi a lei do Adão Vilaverde. Começou lá, naquela catástrofe da Boate Kiss, que não tem nada a ver com a lei que fizeram para o PPCI. Eu concordo contigo que se formou um feudo, não é culpa dos bombeiros, mas eles também gostam de puxar coisas para eles decidirem. Então não pode. Eles puxam tudo para eles. E quando começa... Depois não tem capacidade. Mas eu vejo, olha aqui... E não tem quantidade para resolver os problemas. Não tem. Então, tudo paralisado. Acho que não tem que ser... O projeto de um engenheiro não pode ser subestimado ou avaliado ou rejeitado por um advogado. É um projeto técnico. É um projeto técnico. Para ser oficial bombeiro tem que ser advogado. Isto deveria ser o seguinte: se o engenheiro tiver... o engenheiro tem o CREA. Por que existe o CREA? O Conselho, se está com a anotação técnica, vale. Se aqui estivesse o engenheiro responsável, tanto pela questão da sonorização, que foi ali uma exigência do Ministério Público, quanto pela segurança das pessoas que estavam ali, esse estaria na cadeia hoje. Se tivesse acontecido a responsabilidade técnica. Então, seria ele. Se tiver um engenheiro que assina a responsabilidade técnica, se ele não fizer aquilo que manda a lei, prenda esse engenheiro, prenda quem fez, o arquiteto, o responsável técnico. Agora, o soldado... Eu escutei uma vez uma entrevista de um bombeiro, foi do comandante, quando incendiou aquelas 3 empresas lá perto do Estádio Novo do Olímpico, do Grêmio, lá na Arena do Grêmio. Deu uma confusão, queimaram as 3, porque não tinha, o caminhão faltou água, ou não sei mais, faltou algumas coisas técnicas. Aí o comandante disse, não tinha PPCI. Não, o bombeiro não conseguiu apagar. Primeira coisa, o bombeiro ele deveria apagar, tendo ou não tendo PPCI. Então é isso, nós estamos desvirtuando o trabalho do bombeiro, que é fantástico, porque não é só incêndio. Nós estamos envolvidos na burocracia. Não tem bombeiro para apagar incêndio, para tudo na burocracia. Estão tudo na burocracia. Então tem que cuidar muito o Corpo de Bombeiros, que está para ser regulamentado. Esteve aqui um senhor, um coronel já aposentado, que é o presidente da associação, querendo puxar coisas para os bombeiros. Nós, a sociedade, tem que cuidar para não deixar isso. Bombeiro tem um serviço fantástico para prestar, que não é só apagar incêndio. Quando tem um carro amassado, já vai o bombeiro e tira. E os bombeiros não podem perder o nosso respeito, o respeito da sociedade. Desde quando a gente é pequeno, as crianças pequenas... Estão levando pau porque estão em desvio de função. As crianças têm orgulho de se vestir de bombeiro quando são pequenos. Mas é esse bombeiro herói do incêndio. O bombeiro de sempre. De tirar o cara afogado, de tirar o cara do carro. Agora, quando os bombeiros começarem a pegar a burocracia, como pegaram agora o PPCI, não tem como dar certo. E as pessoas entrando na fila, engenheiros entrando na fila às 6 da manhã para conseguir uma liberação. O PPCI na mão dos bombeiros é uma vergonha. Não, na mesma linha, corroborando com todos, além do incêndio, né? Quando o fogo não destrói, a água destrói. Destrói na inundação. Então, eu sou voluntário de defesa civil quando está a cidade debaixo d'água, e eu já vi enormes heróis anônimos com o pé na jaca e correndo situação de risco da própria pele, enfrentando aí o dia a dia. O PPCI, da maneira como ficou, e tem grupos de trabalho, eu não vou me atrever a entrar nos detalhamentos, mas dentro do SENGE tem grupos, inclusive, judicializando essa questão. Por quê? Porque quem está desassistido é a sociedade. E não pode um instrumento técnico virar um instrumento cartorial. Quer dizer, virou uma prescrição legal, virou grande negócio. E além do PPCI, tem várias outras coisas escabrosas. Aconteceu o PPCI é um em deles. Santa Maria. Tinha bombeiro que a mulher vendia extintor de incêndio, a outra vendia laudo. Isso. Mas assim, eu acho que atrelar todo o foco, e aí corroborando com o que o vereador acabou de falar, na cabeça do bombeiro é quase uma construção de uma perda de respeito dessa identidade. Eu acho que não é o caso. Agora, também, defesa de interesse só corporativo para ganhar espaço quase que cartorial é, obviamente, inadequado. Outra coisa, além da indignação, a RT é um ato legal. Qualquer um que vai entrar num embate técnico está no exercício legal da profissão.
Tá entendendo? Então tem que ter outra qualificação da mesma nós forma. temos 2 médicos aqui e um líder, que é o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Exatamente. Imagina agora um brigadiano, por exemplo, ou um bombeiro se arvorando. E o outro professor, a quem rendo homenagem. É verdade, o doutor Luiz Carlos Bodanese. E meu zagueiro, um baita zagueiro, sabia? Não sabia. Passado futebolístico forte. Mas é mesmo, eu acho que aqui, eu concordo, eu acho que essa ideia que você aqui coloca é muito importante. A responsabilização técnica de alguém que faça. Isso, assim, o Brasil entrou nessa, de novo, várias entidades e instituições entraram com essa de fazer critérios e avaliações. Responsabiliza, se assume, dá um problema, bota na cadeia, passa o título, a partir daí tudo normaliza. Quer dizer, faz todo um sistema de montagem, de controle. O Eduardo Futuro é muito amigo, eu tenho privado momentos especiais com ele. Ele enlouquece quando ele fica sabendo, há pouco tempo, uma obra que ele estava tentando, mais de 12 meses para liberar. Não é empresário. Paulo, depois me deixa um recadinho. O secretário de Segurança. Então, realmente. Só olha aqui, então, o secretário de Segurança, nós vamos entrar. Diego Miller, de 2 irmãos. Paulo Sérgio, gostaria de informar o constrangimento de muitas pessoas hoje no centro histórico de Porto Alegre. Um morador de rua se masturbava hoje na manhã na frente de mulheres, de crianças, de uma infinidade de pessoas. E aonde estava a Brigada Militar? Depois eu quero falar sobre o centro. Eu estive no centro hoje também. Tu viu essa cena ou não? Não vi. Mas tu sabe dela? Não, é o que está todo mundo falando lá. O centro virou uma coisa, desculpa, Argolo, mas só para pegar o gancho. Tá, pois não. Hoje eu pronunciei na Câmara, também na tribuna, sobre isso. O prefeito Marquesan e o secretário, o supersecretário que ele criou, que é o Ricardo, meu colega que é secretário, o Ricardo. Supersecretário? Sim, porque ele pegou a SMIC, várias secretarias numa só. Só que tem que fazer o dia a dia. Esses haitianos que estão ali no centro, senegaleses, esses não vieram em nada humanitário. Isso é uma máfia mundial que exporta essa gente para vender produtos ilegais, produtos irregulares, descaminho. Nós tiramos toda essa gente do centro de Porto Alegre, ninguém mais vendia fruta no chão. Agora, não foi agora, nesse mês, que se criou isso, só para fazer justiça. Já vem de algum tempo, os secretários anteriores ali, que afrouxaram a coisa no centro. E lá não pode dar um dia de folga, tem que estar em cima. Esses caras estão vendendo produtos, mesma coisa que a loja vende lá dentro, só que sem nota, há muitos falsificados, vendendo de tudo. Já estão botando até barraquinha lá na Praça 15. Se o prefeito, o Marquesan e o secretário Ricardo não cuidarem disso, vai ficar impossível. Nós tiramos isso, acho que faz 8 anos, 9 anos, 10, que ficou essa... O prefeito Fogaça me deu essa missão, cumpri, graças a Deus. Tiramos todos os camelô do centro externo, todos da rua, todos. Foi criado o camelódromo. Criou o camelódromo para isso. E agora voltaram tudo. Então estão testando o prefeito novo, a nova administração, botando barracas, vendendo de tudo. Se vende de tudo no centro de Porto Alegre. Aliás, o prefeito está envolvido numa burocracia infernal, escolhe secretário, segundo escalão, quando já deveria ter assumido. Não, e deixa outra coisa para os empreendedores. Tudo atrasado, ele não saiu do gabinete ainda. Outra coisa para os empreendedores, o alvará na hora. Fogaça e Sequim, não posso ter humildade porque fomos nós que fizemos. Alvará na hora e o alvará provisório. O contador, o empreendedor chegava na SMIC, se tivesse os documentos, saía com o alvará na hora. Pois veio a tal de Endeavor, eu acho que é, uma UCIP americana, e contou uma história para 3 empresários daqui do Rio Grande do Sul, e eles acharam que tinham que criar a sala do empreendedor. O alvará era na hora. E essa beleza que fizeram, que nada mais é do que um Exu, eu disse hoje, é um Exu tranca-rua. Fizeram a sala do empreendedor em Porto Alegre, cheia de Exu tranca-ruas. Você fazia tudo certinho na SMIC, alvará na hora. Pois agora, se tu precisar um alvará, e as pessoas estão perdendo a condição de simples, porque o alvará está sendo 45 dias depois. Se ligar para a SMIC hoje, para marcar um alvará, tem que ser só por telefone. Agenda para o dia 9 de março. Isso é um absurdo que estão fazendo em Porto Alegre. Um absurdo. Tem que urgente. Entrou o Sebrae nisso também. Isso é uma gestão liberal. O Sebrae foi criado para desburocratizar e está sendo mais uma instância de burocratização. Isso é uma gestão liberal agora. O MBL está por cima da caneta. Exatamente. Estão trancando tudo. Doutor Argolo. Sobre o secretário Sérgio Schirmer,
eu queria falar da minha preocupação com a hierarquia dentro da Brigada Militar. O secretário Schirmer não pode permitir que se perca a hierarquia, que é um patrimônio da Brigada Militar. E vou te contar um episódio. Em Butiá, já tem uma determinação do comando-geral da brigada anterior, do secretário de segurança anterior, de que se cumpra a lei. Aqui em Butiá, pô, nós não estamos falando lá no interior do interior, nós estamos falando de Butiá, aqui do lado. Em Butiá, o brigadiano prende o sujeito e, em vez de levar no Instituto Médico Legal para fazer a perícia, ele é muito mais fácil, muito mais prático, gasta menos tempo. Ele pega esse sujeito, leva na fila do SUS, onde tem gente doente, gemendo, precisando fazer soro, passa na frente de todo mundo com uma arma de cano cerrado, assusta todo mundo, leva o prisioneiro algemado, põe na frente do médico, assim, atende ele, diz que ele não tem nada, senão te leva preso por desacato à autoridade. Puxa vida, tanto assim? Por desacato à autoridade. Já tivemos um médico que foi levado de camburão porque não obedeceu um soldado da brigada. Então, isto é ilegal, isto é imoral, isto é um absurdo. Tem determinação da própria Secretaria de Segurança e da própria brigada, dizendo que o preso não pode ser conduzido ao plantão do SUS, ele tem que ser conduzido ao Instituto Médico Legal. E tem determinação do Conselho Federal de Medicina que diz que o médico não pode ser perito do seu próprio paciente. Então, se ele entrou como paciente do SUS, ele virou meu paciente. A partir daí, eu não posso dar laudo pericial dizendo que ele não apanhou do brigadiano. Eu estou proibido. Então, o médico está proibido, está impossibilitado de fazer isso, e vem um brigadiano dizer não, porque é desacato à autoridade, etc. Secretário Schirmer, tome uma providência antes que se perca a hierarquia e a obediência dentro da Brigada Militar. Quando o assunto é qualidade de vida, o melhor projeto para você investir forte no seu futuro e aderir ao Precaver, plano de previdência da nossa Unicred, doutor Argolo. Você garante segurança para a sua vida e para a sua família. Além disso, aproveita as taxas que só uma cooperativa pode oferecer. Converse com o gerente e conheça nossos planos. Unicred, mais valor para você. E agora nós vamos ao Momento Saúde aqui com a doutora Daniela Cornélio, da equipe do nosso querido amigo doutor Gilberto Schwartzman, PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan. Doutora Daniela. Boa tarde. Eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje nós vamos falar um pouco sobre os tipos de câncer de mama. O câncer de mama ele é um tumor que se desenvolve como uma consequência de alterações genéticas em algumas células da mama, que passam a se dividir descontroladamente. Geralmente essas células alteradas, elas iniciam nos ductos mamários, originando então o carcinoma ductal, ou nos lóbulos, originando o carcinoma lobular. Os tumores invasivos são aqueles que podem chegar a produzir metástases para outros órgãos. Existem também os tumores não invasivos, que são chamados de carcinomas in situ, e eles estão contidos em uma localização da mama. Eles não têm a capacidade de se espalhar para o resto do corpo. Porém, eles podem evoluir para um câncer invasor e também devem ser tratados. Frente a qualquer um desses tumores, consulte com um especialista. Doutora Daniela, muito obrigado. Os médicos ouviram atentamente aqui, inclusive o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul estava embevecido com a doutora Daniela. Era sabedoria e a beleza, o máximo que se quer da vida. Né? Reverendo Lucas, as igrejas... Sempre reverencio o saber. As igrejas, bem como seus líderes, teriam que ser vistas com mais seriedade por nossas autoridades. Obrigado. Ele é de São Leopoldo. Tu ias falar, Luiz Coronel? Não, eu disse que a beleza e a sabedoria, quando se unem, só tem que receber palmas, né? A doutora é tão comunicativa, tão prestando um serviço aí, né? Aplaudimos aqui junto. Tem que ter um poeta do lado. Então a doutora falar sobre câncer, nos dá uma aula, e aí o coronel diz assim, como ela é linda. Não, mas ele falou da sabedoria e da beleza. Não, mas que mensagem. Sabedoria e beleza. Sabedoria e beleza. A mensagem que valeu. Valores filosóficos. Porque nós lá em Nova Bassano, nós valorizamos isso. Muito, e muito. Por que os PPCIs não são obrigatórios em serventes de obras no setor informal, Odete de Santa Maria? Eu não entendi. Serventes
de obras no setor informal. Está muito difícil hoje em dia, porque a própria delegacia, que agora chama Superintendência do Trabalho, faz uma fiscalização. O sindicato dos funcionários da construção civil também faz uma fiscalização. E eu acho que isso está certo. Tem que estar com carteira assinada. Hoje em dia, se tem no verão, tem que se dar o protetor. Certo. Quando o tempo está muito quente, sol muito quente, tem que dar, de tanto em tanto tempo, tem que dar uma folga para o funcionário. Tem que dar um tratamento humano. E é isso que tem que ser feito, eu acho que isso está certo. Essa exigência está certa. Só que ela... Só não posso aproveitar essa aqui, porque essa é fantástica, do Eduardo. Ele diz, boa tarde, bancada. Vocês deveriam especular que o terreno do Jardim Botânico poderá virar um empreendimento de uma construtora X. Não, isso já está tombado. Isso ali é guerrilha barata. Aliás, eu quero falar sobre uma guerrilha barata. Se eu pudesse sugerir ao governador declarar que, no que houver privatização, serão respeitadas as finalidades. Quer dizer, o Jardim Botânico tem que continuar Jardim Botânico. Vai continuar. Já foi dito. O zoológico eu já gostaria que largasse a bicharada dos seus lugares. Manda a girafa para a África, manda o leão para o Os viados para onde? Os viados eu já sei para onde aqui, mas vão ficar perto da tua cidade. Manter. Tu provocou, tu pediu. Tu acha que eu vou desrespeitar o coronel? Não, tem que bater continência. Mas essa do Jardim Botânico, muitos estão tentando, vai virar lá, construção. Não tem, já está na lei. Que comprou, mas que está tombada, não tem problema. O Sequim deveria andar nos bairros de Porto Alegre para ver como estão os bairros, Luciano. Eu moro nos bairros e ando sempre. Ele não sabe, mas eu tenho um gabinete imóvel justamente para isso, para andar nos bairros. Até estou reclamando das gramas que não foram cortadas em um monte de praças aí. É um mês. Aliás, o Sequim Móvel está por tudo, a gente vê por tudo, né? Não, mas inclusive. Quem não viu o Sequim Móvel? Inclusive com o Sequim junto, porque tem muitos móveis que andam sozinhos. Acho que todos os vereadores tinham que ter um móvel. Presente. Eu vou nos bairros, o Luciano, né? Luciano. Até não sei o endereço dele, mas eu aceito um convite para tomar um cafezinho na casa dele, sem problema nenhum. Ou dentro do carro para ver o bairro dele também, sem problema nenhum. A Lei Kiss, na prática, é igual à Lei Maria da Penha, como tantas outras leis. Leis para inglês ver, mas na prática não resolve nada, só aumenta a burocracia e os custos de Pura verdade, não sei quem disse isso. Está dizendo aqui, deixa eu ver, vou pegar um e-mail anterior, ele não bota o nome, se não botar o nome não tem como ler. A infinidade de e-mails deles aqui. Mas quem disse bem. Não botou o nome. O Paulo tem que se habituar mais com o computador. Não, com a putadora eu já me habituei. Com o computador ainda não, viu? Estou com a dor de coluna aqui e tu vem me falar em computador. Boa noite a todos. Gostaria de saber a opinião dos senhores sobre o assunto privatização ou venda do Banrisul. Também não tem o mínimo cabimento. Ninguém vai vender o Banrisul, que é mais competente das empresas do Rio Grande do Sul. Não, estatais. E é administrado pelos funcionários do banco. O diretor a Petrobras também era pelos funcionários do banco. A Petrobras não, a Petrobras tinha o senador Dutra, a amiga da Dilma, não era pelos funcionários. Todos os funcionários. Os funcionários deram o golpe lá, todos gerentes e diretores, todos funcionários, lamentavelmente engenheiros. Não, e generalizações são sempre perigosas, não é que engenheiro é uma classe de santos. Assim como médicos, assim como qualquer classe profissional. Poetas. Poeta já viram. Poeta filósofo ainda é mais potente. Poeta combinado com filósofo está num outro patamar. Mas de qualquer forma. Os pecados são de cama. Isso. Já está pago, já em 4 gerações. Olha aqui, doutor Argolo. Viu seu comentário que a Brigada leva preso no SUS para exames de corpo de delito em Butiá. Aqui em Sapucaí isso é rotina. Então, já está, a insubordinação que já está se disseminando por falta de uma ação do secretário de Segurança. Isso é uma verdade. A outra verdade que tem que acabar é que se tem doente dentro do hospital, você falta leito para um cidadão comum e chegar alguém, um bandido, se tira o leito do cidadão e se dá para o bandido. Então, esta lei também tem que ser revista. Bandido tem que entrar na fila. Não tem nada que tomar o lugar de um outro lá dentro do hospital. E agora eu vou te dizer uma coisa. É que bandido chega ferido. O hospital, o presídio, já teve um hospital montado que se fazia, inclusive, cirurgia lá dentro. Aí chegou o Olívio Dutra com a seguinte tese. O SUS tem que ser bom para todos. Isso mesmo. Quis acabar com o IP, os funcionários terem que
consultar no SUS, não conseguiu, porque aí tinha coronel da brigada, aí tinha juiz, aí é mais caro. Mas a do presídio, ele conseguiu liquidar com o hospital. O doutor Clodoaldo Penijo, o doutor Bolo, fez muitas cirurgias lá. Não, e funcionava perfeitamente bem. Funcionava bem. Não tinha que ficar deslocando preso. Vamos deixar para o ponto final, que nós vamos ao ponto final agora com a nossa Gimo e a nossa FG Business School. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. Vamos começar com o doutor Paulo de Argolo Mendes, para o seu ponto final, nosso presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Certo. Olha, quero dizer que, enfim, nós temos uma esperança. Caiu o presidente do IP, nós vimos já há muito tempo apontando que a receita do IP nos últimos 5 anos cresceu 55,7% e nada foi repassado aos médicos. Há um processo de desmonte do IP. E agora, felizmente, caiu o presidente. Homem público vai assumir o IP, o Tomar Vive. Caiu o presidente e entra uma pessoa, um presidente, que já foi, durante 3 mandatos, presidente do IP. Isso nos enche de esperança de que, afinal, se acabe com a caixa preta que é o IP e se tem alguma transparência e saiba para onde está indo esse dinheiro. O presidente vai para onde? Não sei. Vai para onde? Parece-me que é para a prefeitura. Vai ser secretário? Eu não acredito que o prefeito cometa um ato como esse. Não, ele vai amarrar... Lembra daqueles desenhos do presidiário antigamente, que tinha uma bola de ferro amarrada na perna? Tinha sido o prefeito vai fazer uma coisa como essa, vai amarrar uma bola de ferro na sua própria perna, vai ter que arrastar depois. Bom, isso o senhor está dizendo, eu nem conheço a pessoa. Sou eu que estou dizendo. Nem conheço a pessoa. Luiz Coronel, seu ponto final. O ponto final. Para amenizar isso tudo. Não, eu acho que o Estado e a sociedade são 2 esferas que têm que se harmonizar. É de máximo interesse da sociedade que o Estado atinja eficiência. E, na minha visão, o Brasil marca encontro com a história e não vai. Há 50 anos, as reformas são adiadas. O que o Brasil tem hoje é um acúmulo gigantesco de problemas não resolvidos. E aqui eu repito a frase do Franklin Delano Roosevelt. Os problemas só se resolvem se forem enfrentados. E no Brasil não se enfrenta. E quando se tenta enfrentar, crescem as avalanches contra. Doutor Luiz Carlos Bodanese. Eu sou também partidário, eu acho que vou me associar com o Luiz Coronel coloca. Eu acho que o Brasil tem que repensar a forma de ver os problemas e buscar soluções. Eu acho que o tamanho do Estado ideal, nós temos que repensar que tamanho de Estado nós temos que ter, seja nível federal, estadual, municipal, e buscar as reformas necessárias. Sem dúvida, nós passamos décadas aí sem propor nenhuma solução para problemas simples, né? E o mundo evolui, a expectativa de vida está aumentando, isso está gerando um problema sério de saúde, nós na área médica sabemos bem. A expectativa que no Japão já se vendem mais fraldas geriátricas do que fraldas pediátricas, para a gente ter uma ideia de como está andando o mundo. Então, os bebês estão muito grandes. Mas assim, o que você quer dizer com isso? Que é um cuidado que as pessoas não se atêm. Por exemplo, o idoso vai ter que ter cuidados para andar, para se locomover, para se proteger e até mesmo para ser atendido no futuro pelos seus familiares ou pelo Estado. Então nós temos que nos preocupar com isso e urge realmente a necessidade de medidas. Doutor Carlos André Bulhões Mendes. Com relação então às privatizações, obviamente que controle de gastos é necessário, algumas das proposições são necessárias, entretanto algumas, pela intempestividade dos atos, vai conduzir a um custo maior para a sociedade daqui a alguns anos. Sociedade essa que novamente vai pagar e não vai ter os serviços. Essas propostas tinham que ser debatidas. Haver um debate. Obviamente que o tempo está correndo, tem todo um controle de gastos, tem o pagamento da folha, a gente tem tudo isso. Mas com talvez algumas entidades representativas, como
os médicos ou os engenheiros, algumas dessas soluções aí poderiam ser melhor encaminhadas. Dito isso, e usando um pouco e dando eco às palavras, né, o começo da resolução dos problemas começa com a admissão da existência deles. Muitas vezes, no momento político, a gente parece que está em outro país e não estamos no Brasil, e eu conclamo, então, que as soluções e o enfrentamento dos problemas sejam, sim, da rua, do bairro, da cidade, enfim, do estado e do país. Parabéns pela sua clarividência, gostei muito. Doutor Idenir Sequim, vereador da capital gaúcha. Como um bom gringo lá das Protásio Alves, em Nova Prata, nós éramos tudo em Nova Prata, né? Depois eu não sei. Nil Silver City. Eu quero lembrar que amanhã, dia de Nossa Senhora dos Navegantes, nossa padroeira aqui de Porto Alegre, tem uma grande festa. E há pouco mais de 10 anos, há 10 anos passados, nós conseguimos voltar a procissão, saindo da Igreja do Rosário e pela Vigário José Inácio, seguindo um caminho normal, porque retiramos os camelôs naquele ano, os camelôs da Vigário José Inácio. Eu espero, sinceramente, prefeito Marquesan, secretário Ricardo, eu sou parceiro para fazer essa jornada. Acho que toda a cidadania de Porto Alegre, todo cidadão, o centro é o nosso segundo bairro, de todos nós. Nós moramos num bairro, mas nós adoramos o centro. E que seja feita essa cruzada urgente para devolvermos o centro para Porto Alegre, devolver o centro para as pessoas, para os comerciantes que pagam impostos, para as pessoas que precisam andar no centro. E está começando a ficar difícil de andar. Doutor Argolo, sou seu fã. Um dia falarei pessoalmente com o senhor, Antônio Costa. Poxa, que bom. Até que, enfim, eu sou vivo. Doutor Argolo, quem tem espingarda com cano cerrado é bandido e não policial. O médico tem que dizer se o apresentado possui lesão visível e não se apanhou do brigadiano, o Valdir de Montenegro. Não tem, que o médico não pode se envolver nisso, é vedado pelo Conselho Federal, pela ética. Não pode, o brigadiano, não sei a palavra, ele exorbita das suas funções, né, quando leva um preso para um posto do SUS, quando sabe que tem que levar para o Instituto Médico Legal. Boa noite, caro vereador Idenir Sequim. Venha tomar um cafezinho comigo e ver a situação de abandono do conjunto habitacional Costa e Silva. Olha, pô, se coisa vê. Vou lá, olha, se o Pedro Ruas vê o nome desse conjunto habitacional, vai mudando de nome. Não. Vai virar Carlos Marighella. Conjunto habitacional Carlos Marighella. O nome dele? Deixa eu ver aqui. Me pede com atraso. Eu pego depois. Ele não botou também. Não, eu pego. Vou tomar um cafezinho com o maior prazer. Vai ser conjunto habitacional. E conheço bem lá o Costa Silva e tem razão, desde a entrada ali, depois da Baltazar. Otomar Vive não tem parte neste desmonte do IP na outra gestão, diz o José. Muito obrigado. Não disse isso. Não disse isso. Não, absolutamente. Ao contrário, obrigado, doutor Idenir Sequim, obrigado, doutor Carlos André, doutor Luiz Carlos Bodanese, nosso querido amigo Luiz Coronel. Bom feriado a todos, doutor Argolo. Muito obrigado. O Papo Debate amanhã será da praia, vem aí o Jornal da Pampa, estou vendo a Cris Bart. Olha, hein? Que sorriso. Sobre a Cris Bart? Não, sobre o dia de amanhã, né? Sobre finados. Uma frasezinha rápida. Os mortos não estão onde estão, lá vamos nós, rezas terços. Quem sabe o país dos mortos, quem sabe o seu endereço. Ao morto qual oferenda? Missa, obelisco, lápide ou apenas uma lágrima? Muito obrigado. Retornaremos amanhã diretamente do litoral do Rio Grande do Sul, dos nossos estúdios em Atlântida. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.